Bom dia! Paz seja convosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós, né? E boa vida, né? Vida e abundância. Olha, nós estamos começando hoje um documentário, né? Falando da minha caminhada, da minha história no Evangelho Quadrangular. Este evangelho que, assim, há alguns anos, há mais de 20 anos, eu abracei e aprendi muito. Eu vou falar da minha caminhada, como eu entrei, como eu comecei, né? Como me foi apresentado este evangelho. Aqui são as suas 4 cores, né? Por isso quadrangular. É o vermelho, que é o salvação, né? O amarelo representa o batismo no Espírito Santo, o azul cura divina e o roxo, a doutrina é o Jesus que voltará. O Evangelho Quadrangular, né, está no Brasil desde 15 de novembro de 1951. Mas nestes vídeos, porque será mais de um, eu não vou estar contando a história da igreja, eu vou estar contando como eu entrei, né, para este grupo, esta nação quadrangular. Como eu entrei na Igreja do Evangelho Quadrangular. É preciso voltar num tempo, há mais de 20 anos, eu era frequentadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do qual fui alcançada por uma mulher maravilhosa que eu encontrei quando fui fazer um trabalho, né, na Light. Eu fui na loja da Light para estar resolvendo uma questão. E lá eu encontrei, né, uma senhora que começou a conversar comigo, né, e ela ali me convidou para estar indo na igreja adventista do Sétimo Dia, do qual a igreja era pertinho da onde eu morava. E assim eu fui. E passei um período muito bom, com pessoas maravilhosas, era uma comunidade muito boa, e nós fazíamos reuniões, né, de alimentos, reuniões, era maravilhoso, né? Tinha os dias de sair à noite para o culto no lar, né? Então, assim, eu peguei muita amizade com as pessoas e eu gostei mesmo, né? Tinha a escola sabatina, então eu estava ali aprendendo. Mas algo me incomodava, né? Eu não sei, né? Algo me incomodava. Porque também a questão era que eu precisava trabalhar naquele tempo, né? E eu, inclusive nos sábados, mas lá não se trabalhava no sábado, não é verdade? Mas eu precisava trabalhar. Então era uma questão. Lá não usava brincos, tudo bem, isso aí passou, né? Não teve o problema, eu não passei um período que eu não usava brincos. Não pode comer carne de porco, não pode tomar café. Para mim tudo bem também. Desde criança eu não gosto de café e a carne de porco eu poderia evitar, verdade? Não podia usar calça, né, comprida, bermudas. Então, para mim, este já era um probleminha, né? Porque a gente está acostumado, né, em lugares, ao invés de calça esporte, né, a bermuda no dia a dia para estar fazendo os serviços, as coisas, mas tudo bem. Mas se o tempo foi passando, e eu aí passava, quando às vezes estava na igreja, às vezes eu passava por lugares que eu via, né, portas, eu via as pessoas dentro da igreja muito, assim, alegres, até dançando, né, cantando, dançando, essas músicas que hoje se fala música gospel, né, dançando tudo. Eu achava aquilo estranho, né, eu achava absurdo, porque lá na igreja do Adventista do Sétimo Dia é diferente os louvores, a forma de se louvar, né? E é uma coisa que eu gostava, é uma coisa que
entrava dentro de mim, né? Aquele mover. Então eu passava assim, eu achava que, né, como é que pode? Então eu comentei, né, umas vezes eu comentando até com uma amiga minha, a Pei, e aí a gente conversava e tudo sobre isso, e ela falou que estava frequentando uma igreja que era assim, né, que era muito alegre, que louvava, que dançava, que cantava e tudo. Passou. Eu passei por um período que eu me afastei da igreja, mas não por motivos nenhum, apenas porque eu precisava trabalhar. Eu precisava, às vezes, usar bermuda, né? Eu andava, às vezes, encontrava com pessoas da igreja, às vezes, na rua, e eu me sentia mal, né? Porque a gente tem que ser em conformidade com aquele lugar. Eu não estou dizendo com a palavra, mas eu estou falando em conformidade com cada estatuto, né? É um respeito que a gente temos que ter, é um princípio. Mas aí eu me afastei e tudo, que eu precisava trabalhar, eu precisava fazer muitas coisas e tudo. Eu comecei a viver a minha vida normalmente. Mas, né? Fazendo as coisas, mas continua estudando a palavra, a Bíblia, porque isso aí não é de nenhuma estatuto, não é de nenhuma igreja, não é de nenhum pastor, é uma coisa minha. Eu já nasci com este desejo, né, de ler, de aprender, de estudar, de pesquisar. Então eu me apaixonei pela Bíblia, né? Eu tenho assim uma história que como foi que me deram a primeira Bíblia, né? Eu acho que tudo que já era plano de Deus na minha vida, porque foi assim que eu ganhei a primeira Bíblia. Eu trabalhava num supermercado, né? Supermercado Leão, lá em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro. Então, um dia eu estava fazendo aniversário, era meu aniversário, eu devia ter meus 18 anos, de repente, né? Eu acho que era 18 anos. E aí eu estava ali, eu era caixa no supermercado, e eu estava ali trabalhando, e de repente, do nada, me apareceu uma senhora, que eu não me esqueço dela, ela parecia portuguesa, uma senhora portuguesa, ela era portuguesa, que ela falava no sotaque, né? Português. Eu vi ela assim de vez em quando, assim, na igreja, no mercado, fazendo compras. Não tinha acesso a ela, não tinha intimidade, nada. Né, uma cliente do supermercado Leão. E naquele dia, ela passou no meu check-out, né, que a gente falava ali, onde eu fui passar as compras dela. E aí ela passou umas 2, 3 coisinhas assim e tudo, pagou. Mas aí tirou da bolsa assim um embrulho assim de presente e falou: eu não sei como aquela senhora sabia que eu estava fazendo aniversário e por que ela trouxe aquele presente para mim. Ela pegou, foi e disse, me deu o embrulho assim, mandou eu desenrolar, eu abri, eu falei, eu até perguntei, né? Você tá fazendo, né, como ela soube que estava fazendo aniversário, que no caso, de repente, ela poderia ter alguém falado para ela naquele dia ali, né? Mas não, ela já veio com o presente. Então, eu acredito que é de Deus, porque na minha vida sempre aconteceu coisas assim, que eu vejo a mão de Deus na minha vida. Aí, ela me deu, eu desembrulhei, e era uma Bíblia. Era uma Bíblia. E a Bíblia estava toda marcadinha com uns negocinhos vermelhos, assim, que ela falou assim, ó, que tem vários pontos aí já marcados, que é para você ler. Aí eu falei, tá bom, obrigado. E daquela Bíblia, resumindo, né, que a gente não pode estar falando assim detalhes, porque, né, mas assim, é daquela Bíblia. Eu levei para casa e tudo, de vez em quando eu abria e via ali onde estava marcado, que ela mandou, né, que eu sempre estivesse lendo. E aí, às vezes, minha mãe, às vezes estava na máquina, assim, costurando, e às vezes acontecia alguns probleminhas, né, aqui em casa e tudo. Eu comecei a ter a mania de sentar perto dela, assim, e começar a pregar para ela. Eu nem entendia de nada de Bíblia, não sabia, coisas, eu só lia assim, mas eu pregava para minha mãe, né? Minha mãe, ela frequentava uma
espiritismo, né, que me parece, me falha a memória, Umbanda, né? Ela era frequentadora dessa doutrina e então aí às vezes é assim, ela tentava, falava coisas da doutrina, né, e tudo dela assim, mas aí eu não estava interessada em aprender a doutrina dela. Eu comecei a pregar uma doutrina que nem eu mesmo conhecia. Eu pregava uma doutrina para ela, eu começava a falar ali, pregava ali, e ela às vezes ouvia, às vezes não me repreendia, não ouvia, mas enfim, eu estou contando passo a passo como tudo começou. Antes de mais nada, eu recomendo a todos água. Água cristalina. Água é bom para a vida, é bom para levar oxigenação para o cérebro, não? Entendeu? É bom para a mente, é bom para a vida, para a circulação do sangue. Água, beba água o tempo todo. Não espere ficar com sede. Tome água, principalmente vocês que tomam remédios, né? Assim como eu já tomei, tomo alguns ainda. Então bebam bastante água, não tomem nenhum medicamento com o estômago vazio, irmãos, entendeu? Uma recomendação que eu faço, um apelo que eu faço a vocês, e bebam água. Não adianta você tomar remédio e não beber água em abundância, beba água. E eu quero contar com vocês, né? Para estar compreendendo o nosso trabalho, né? Todos nós que trabalhamos, que estamos aí no canal, no YouTube, eu gostaria que vocês, assim, se interagissem, né? É muito importante para o canal, irmãos, primeiramente o like, o joinha, né? É muito importante. É muito importante que vocês vejam o vídeo, assistam o vídeo. É muito importante que vocês comentem no vídeo. É muito importante que vocês compartilhem com outros, né? É muito importante que você se inscreva se ainda não é inscrito. É muito importante, né? Então, este é um princípio simples que não custa nada, né? Não custa nada para vocês, mas que é de grande importância para nós. Então, que nós venhamos a entender, né? Que muitas das vezes poderemos estar em comunidade, né, em comunhão, né, assim mesmo você aí e eu aqui, mas você pode, ó, dar o like, interagir, né, comentar, entendeu? E compartilhar, se inscrever. Eu tô esperando, hein? Daí, irmãos, vou começar a falar como eu entrei neste evangelho quadrangular. Um dia, a minha amiga que morava perto da minha casa, a Penha, ela me convidou para ir na igreja que ela estava indo, né? E ela disse, vai ter um pastor, tem um pastor lá que está fazendo um trabalho, o pastor veio de Minas, está fazendo um trabalho lá, o pastor Petrônio. E então ali, né, tá tendo um mover do Espírito Santo, ali todo mundo cai, né? Então eu quero que você falar comigo, me convidou, né? Então eu fui, me parece que era às quarta-feiras. A igreja do Evangelho Quadrangular hoje em dia é uma igreja grande na parte de cima, mas nesse tempo a igreja era pequenininha, né? Uma igrejinha do qual eu sinto muita saudade. Daí eu fui com a Penha na igreja, era uma quarta-feira. E como eu estava ali, começou um culto, né? Um culto ali abençoado, eu fiquei ali prestando atenção, né? Eu já conhecia o Evangelho Quadrangular, mas eu não sabia que era a mesma, porque eu ia, às vezes, com a minha amiga que faleceu, a Maria, eu ia com ela na cruzada, né? Eu ia com ela numa igreja que era a cruzada nacional. Eu não sabia que, no caso, era o mesmo quadrangular, né?
Então, do pastor Silveira. Eu ia muitas vezes só aos domingos, né? Aos domingos eu estava frequentando a igreja do pastor Silveira, que fica quase em Nova Iguaçu, perto da Praça Santo Dumont. Então eu sempre ia ali, mas eu não sabia que esta igreja que a Penha me convidou era assim, da mesma, né? Mas, então, aí eu estava lá no culto, e ali começou mesmo ali um mover ali e tudo, e realmente aconteceu aquilo que ela disse. As pessoas, chamou as pessoas todas lá na frente, e as pessoas ali começou, né? Muitas pessoas caíam mesmo, assim, né? Cobriam, caiu para lá. E eu fiquei ali de pé. Eu fiquei assim, com vergonha, constrangida, né? Porque eu falei, né? Eu era diferente, eu não tinha o Espírito Santo, que não sabia o que estava acontecendo, mas eu sei que o que aconteceu com Ed não aconteceu comigo. Foi desse jeito. Aí ele vinha, ele falava comigo, botava a mão na minha cabeça, orava, falava lá né, as pregações dele e tudo, e eu de pé, né? Eu de pé. Daí ele mandou, né? Ele mandou eu me sentar. E eu fui lá, me sentei e fiquei assistindo ali. Muita gente caiu e tudo, outros aí depois levantaram. Então, enfim, os procedimentos. Eu estou contando assim, resumidamente, as coisas, como foi que eu entrei na igreja. Daí eu comecei a ir às quarta-feiras com a Penha, né? Lá na igreja, eu ia. Então, quando foi assim um dia, tinha uma visitante lá, uma menina lourinha e tudo assim, que ela foi cantar um louvor. Então lá tinha umas mesas, né, assim, com os microfones na frente assim da igreja. E eu tava lá atrás, assim, quietinha lá com a Penha e tudo, a igreja cheia. Então, essa menina, ela foi cantar com playback, né? Aquele louvor que diz: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, às vezes ter que ouvir acusação do vil tentador. Então foi este louvor. Então ela começou no playback, ela começou e ela se atrapalhou, ela esqueceu, aconteceu alguma coisa que ela deu um bloqueio nela e tudo. Eu, do nada, irmãos, eu estou contando fatos que aconteceu, né? Hoje muitas pessoas ainda que frequentam a igreja, de repente alguém, algum, até o pastor, de repente se lembra, né? Se vê este vídeo, de repente você vai ver que eu não estou mentindo. Aconteceu desse jeito. Eu do nada, eu saí, fui lá e peguei o microfone na mesa assim e comecei a louvar. Esse louvor, quando comecei a louvar. Daí ela pegou e começou ali a cantar comigo, aí eu já ia pondo assim na mesa o microfone, aí ela não né, mandou ficar ali com ela, eu continuei, cantei até o fim. Aí quando acabou, eu pus na mesa o microfone, fui lá pro cantinho, mas com uma vergonha, porque eu não entendi. Hoje eu entendo, mas naquele momento ali eu não entendi como que eu fiz isso. Então, ali começou ali o pastor ali, por causa dessa minha atitude ali, passou a me conhecer, né? E assim, aí ele às vezes brincava comigo, quando às vezes ele chegava às vezes, na igreja do culto ali, tudo, às vezes ele ficava procurando, ele falava: cadê a irmãzinha? A irmãzinha tá aí, então agora eu tô tranquilo, porque eu sei que se eu errar aqui, vai ter um socorro. Ficava brincando, assim, brincando comigo, né? Aí às vezes ele perguntava meu nome, coisa, às vezes no outro culto ele esquecia, perguntava de novo, e foi assim que eu fui entrando no Evangelho Quadrangular. Então, foi desse jeito. Mas aí de tanto, assim, às vezes ficar ali, né, e me botar assim em evidência ali, né, por aquilo que aconteceu, aí eu comecei a falar assim: não vou ouvir mais não. Eu não vou ouvir mais não. Então em casa, eu decidi que aquele dia que a P sempre me chamava para ir, eu decidi, nessa quarta-feira, que
que ia ser eu não ia mais. Ah, vou só hoje e não vou mais não. E aí fui. Depois do culto, irmão, quando acabou o culto, vai entendendo o mover, hein? Então, depois do culto, quando acabou, já ia, e nós saindo assim no portão, aí me veio uma mulher, né, bonita, nova, que chegou a mim, que é a irmã Eliane, que ainda está na igreja até hoje, é presidente do grupo missionário de mulheres. Então, ela era a presidente do grupo missionário mesmo naquele tempo, ainda naquele tempo. Então, ela chegou para mim, ela falou, irmãzinha, eu quero falar contigo. E ela falou assim, olha, amanhã, que seria na quinta-feira, vai ter uma reunião, eu vou me reunir aqui com as mulheres, que eu vou fazer um trabalho, e eu queria que você viesse. Aí eu fiquei assim, né, eu vim na reunião, não era da igreja, né, vim na reunião das mulheres. Aí ela falou assim, você vem, faz favor para mim. Eu sempre fui assim, irmãos. Se eu me comprometer, eu sempre fui responsável, eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de deixar as pessoas na mão. Se eu marcar com você tal horas, né, só se aconteceu coisas impossíveis, extraordinárias, eu vou estar ali na hora. Eu sempre fui assim, se eu falar sim, é sim, né? Se é não, é não. Eu sempre fui assim, é o meu jeito de ser. Então ali, eu fui, né? Chegou na quinta-feira, às 19 horas, como ela marcou, eu fui ali, cheguei ali muito tímido, conhecendo ninguém, não entendi o que iria acontecer. E estava ali aquela roda de cadeiras, assim, umas mulheres sentadas, eu também sentei, fiquei ali prestando atenção, né, o que iria acontecer. Aí eu lembro que ela, quando começou ali a reunião, eu ainda lembro, ela talvez não vá se lembrar, mas eu lembro que ela falou sobre Dorcas, né? Sobre a passagem ali de Dorcas, falando ali da mulher que costurava, que costurou, enfim, aquela passagem, eu lembro. Então, o que aconteceu? Eu fiquei ali prestando atenção, né, na reunião, ela fez a reunião ali e tudo. Irmãos, era véspera de uma festividade que eu não sabia, que eu não entendia. Ia começar a festividade do grupo Salvação, do grupo Vermelho. Aí ela me convidou e eu não entendendo nada. Ela me convidou para me fazer participação no grupo de salvação. E ela me falou, irmã, ela falou para mim, que não era da igreja, que não estava entendendo nada ali. Ela falou, irmã, eu trabalho, né? Então eu moro, me deu o endereço dela, né? Eu não vou estar aqui dizendo no ar, me deu o endereço dela. Ó, moro ali, perto do café, assim, assado. Eu queria que você procurasse para mim um louvor que falasse de salvação. E que você fosse na minha casa, na minha casa, né? Deu o endereço. Assim, na hora do almoço, tal hora, eu vou estar lá assim para mim, passar para mim, que eu não tive tempo. Então, né, falando assim para mim, eu na minha assim, mas ligada, né? Então ela pediu e tudo, eu, tá bom, mano. Você quer um louvor que fale sobre salvação? Tá bom, eu vou ver para você. Naquele tempo, irmãos, era assim, eu tinha um montão de fitinha, cassete, um montão de fitinha, né? De louvor, eu tinha um monte, né, de louvores nas fitinhas, e tinha o rádio que botava, né, aí ela me falou e tudo, eu peguei e fui. Passei de tarde, coisa tudo procurando, de noite, né, procurando o louvor e tudo, naquela noite. Aí eu achei um louvor, e aí eu falei assim, é esse. Aí eu comecei a copiar, né? Peguei papel, caneta, copiei, fiz algumas cópias, né? Assim, bastante algumas cópias, que minha intenção assim, vou dar para ela, né? Passar para ajudar ela, vou tirar algumas cópias. Aí eu tirei e na hora do almoço, na sexta-feira, eu fui na casa dela. Ela, irmã, aqui, eu achei um louvor assim, tudo, desse jeito aqui e tal, mostrei para ela. Aí eu falei assim, só não sei se dá tempo, né, de levar pro grupo, né, assim, mas é assim, né, tava entendendo, mostrei. Ela disse, irmã, ai, irmã, eu não vou
ter como abrir o culto. O que foi, menina? Tem que descer a flor aqui um pouquinho, né? Pra, assim, a gente assim, tá entendendo melhor o que aconteceu. Ela disse assim, você abre o culto para mim? Eu. Lembrando que ela era presidente e tinha vice-presidente, que era a irmã Henrique. Ela disse para mim, você abre o culto para mim? Você que encontrou louvor, você canta para mim. Irmã, eu só achei o louvor. Entendeu? Não é que eu sei o louvor, eu achei esse louvor, tudo. Aí ela pegou e falou assim, irmão, você vê lá no rádio, lá, sei lá como é que é, e você canta. E a gente, você dá cópia, a gente só canta, te ajuda no refrão. Que o refrão era mais ou menos assim, eu tô lembrado. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de não sei o que, a salvação. O amor, eu vou botar depois, vou procurar e vou botar aqui para vocês tá lembrando desse louvor. Eu vou botar na descrição, de repente, né, qual é esse louvor. Enfim. Aí, tá bom, me deu incumbência, né? O que eu quero mostrar, irmãos, é contar minha história, né, verídica, como eu entrei no Evangelho Quadrangular, é mostrar que sempre este mover do Espírito Santo sempre teve na minha vida, né? Porque sem o mover do Espírito Santo, eu não teria nada disso acontecido. João 15,5 diz que sem mim nada podeis fazer. Né? Como que eu estava ali num lugar que eu não conhecia, não entendia, não sabia essa doutrina, não sabia o que era, não sei o quê. E lá na casa dela, na hora do almoço, ela me falou algumas coisas. É aniversário da igreja, é isso, assim, me deu falou alguma coisa, né? E me deu e falou que era para me abrir, e, né? E me falou muitas coisas, negócio da igreja, sobre a cores, sobre o que representava. Eu sei que ela me deu um papel grande lá. Eu vim para casa, eu fiz um texto ali para fazer a abertura, né? Que eu não sabia o que dizer. Aí ela ainda me falou assim, eu vou estar chegando, mas aí quando chega na hora assim, você entra assim na frente com um grupo, e aí assim você chama o grupo, quando você pegar o microfone, você fala, boa noite, igreja, paz seja convosco. Ela me ensinando. Aí, tudo bem. E dessa forma aconteceu. Na hora, né, ela mandou eu de vermelho e branco, ou todo vermelho. Tudo bem, eu fui. Aí, muitas mulheres, muita gente ali, muita gente meio página, né? Que não me conhecia, o que a mulher tá fazendo aqui? Aí, na hora eu entrei, né? Entrei, como ela falou, a igreja cheia, um movimento, uma coisa linda. E eu, né, ali, durinha. Aí eu peguei, fiz tudo como ela falou. Peguei o microfone, levei tudo ali numa prancheta que eu tinha, né, tudo assim. Aí eu peguei, boa noite, igreja, paz seja convosco, vamos ficar de pé, né? Vamos ficar de pé para darmos início ao culto do Grupo Salvação. E aí eu pedi um grupo para entrar, o grupo entrou. E assim como o grupo entrou, eu fiquei feliz porque ela também chegou. E aí eu dei, né, a gente lá fora já tinha dado as cópias, né, para o pessoal. E aí eu li um texto, irmão, que eu fiz, comecei a ler, eu li aquele texto todinho, né? Li um texto, eu não abri Bíblia, não falei nada coisa, eu li aquele texto que, de acordo com tudo que ela me disse, né, eu fiz um texto ali. Aí eu fiz um texto, né, e tudo, li todinho. Quando eu acabei de ler e tudo, aí eu dei a deixa para o louvor, né, quer dizer, ninguém nem sabia, quer dizer, não tinha ensaio, não tinha nada, mas foi tudo lindo. E eu ali comecei, é tempo de dar amor, é tempo de união, aí começou, aí antes de mover montes, vou botar a descrição para ele, é muito lindo, eu não estou aqui me esqueci, mas é lindo esse louvor. Então, elas ficaram no refrão, né? Elas ficaram no refrão.
Mas, irmãos, é lindo o mover de Deus. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de se arrepender, porque é chegada a salvação. Enfim, acabada aquela festividade, que foi sexta, sábado, domingo e segunda, naquela semana, na quarta-feira, estava eu lá de novo com a Penha, né? E então, do nada, o pastor me chamou, assim, lá na frente, né? Eu entendi. Aí ele disse: a partir de hoje, falou, claro, umas coisas lá, e eu sei que ele disse, que eu me lembro que eu sei que o resumo do chamado dele lá, eu me chamado lá na frente, ele disse: a partir de hoje, ele perguntou meu nome, ela é a vice-presidente do grupo de mulheres. Aí eu boiando, né? E dali, irmãos, assim, né, correndo assim com a história, aí começou assim primeiro começou uns bochichos, eu ouvi uns bochichos, às vezes aí eu comecei, né, colei com a irmã Eliane, ela me explicando algumas coisas, eu estava ali com ela, mas né, as pessoas realmente estavam sem entender, porque a vice-presidente era a irmã Henrica. Me parece que aí ela nem sabia que ali, no caso, ela já não era mais a vice-presidente. E começou, assim, uns questionamentos, né, ali, tudo assim. E o pastor, sempre, quando ele chegava no púlpito, eu lembro que ele sempre falava sobre alguma coisa assim, que ele dizia que aqui não sei o que, não tem tempo, no NPS, que não tem tempo de serviço e tudo, tipo assim, justificando, né, o porquê dessa atitude dele. Do qual eu acredito também que era assim, o mover de Deus, porque não foi uma coisa sem explicação, né? Porque eu não era da igreja, né? Eu não tinha nada a ver com a igreja assim, e aí as coisas foram acontecendo assim. E exatamente quando eu me decidi a não ir mais lá. Então foi passando, né? E tudo, e eu fui gostando ali, de tudo, porque a irmã que era presidente, ela não tinha assim muito tempo, né? Então tudo assim, ela me falava, e naquele tempo tinha o culto das mulheres, uma vez por mês. Então ela pedia assim a minha ajuda para mim estar, né, elaborando e tudo assim, e eu comecei do nada, sabe que eu gosto, né? Não peço porque eu gosto. Aí eu comecei assim a elaborar assim as coisas, né, a tomar aquele amor pelos cultos das mulheres, e ali eu, né, fazia e tudo. Que era gratificante, irmão, era muito bom quando chegava ali o grupo, a festividade do culto das mulheres, né? O pastor ali participava tocando, né? A irmã Eliane, que era presidente, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, que ela é uma mulher, que ela é a mesma, desde os dias que eu a conheci até os dias de hoje, mais de 20 anos, ela não mudou a forma dela, é a mesma voz, é o mesmo sorriso, é a mesma forma de tratar, é a mesma humildade, né? Então, exatamente o que me prendeu ali foi exatamente aquela atitude, né, aquele jeito de ser da irmã Eliane, me fez ali continuar. Quem me levou foi a Penha, né, minha amiga Penha. Mas quem me cativou para mim ficar ali no Evangelho Quadrangular foi a irmã Eliane, com o jeito dela de ser. E ali ela teve uma sabedoria, né? E ali ela foi, né, eu acredito, movida pelo Espírito Santo, porque não fazia sentido, né? Ela teria que ser mulheres que estavam acostumadas a estar com ela ali no grupo, né? Tinha muitas mulheres ali, abençoadíssima, né? É mulher de Deus, com uma irmã de Naide, que eu me lembro, a irmã de Janira já estava lá, eu lembro de algumas, né? Então foi acontecendo, né? Tinha irmã
irmã Edinardi, já falei, Ademilde, né? Tinha outras também. Então ela, às vezes, quando eu estava perto do culto, assim, às vezes ela me perguntava, então às vezes no dia do culto, ela me perguntava, qual é a minha parte, irmão? O que eu vou fazer? Ela que era presidente, eu passava para ela o que ela ia fazer, né? E ali, eu fui crescendo, assim, na graça e no conhecimento, né, irmão? Aí eu vou, abrir uns parênteses para poder entender. Quando eu falei que eu frequentava a igreja adventista e eu falei que alguma coisa me incomodava, é porque também eu acompanhava, né, o bispo Renato Martins pelo rádio, né, o bispo Renato Martins. Então eu lembro que eu gostava muito de ouvir as pregações dele e eu via que eram diferentes das pregações lá da igreja adventista. Então ele pregava sobre a graça, né? Ele tinha a revelação, trazia a revelação da graça. E eu comecei ali a acompanhar, né, o bispo Renato Martins e a pastora, uma pastora de lá de Anchieta, né? Fátima Medeiros, isso, Fátima Medeiros. Então eu acompanhava os dois pelo rádio. Então eu passei até a ter amizade, porque eu ligava para eles, entendeu? Para vocês verem que não é assim, entendeu? Uma coisa simples. Eu me interessava mesmo, então eu ligava eles. Então eu consegui conhecer a Fátima Medeiros, né, que eu fui na igreja dela, fui até com a irmã Sônia um tempo, que eu fui convidar ela para poder vir na festividade, quando já era, passou um ano, eu já estava programando a festividade. Então eu estive lá na Fátima Medeiros, né, na pastora, para convidá-la. Ela veio na igreja, né? Ela veio na igreja. Me parece que teve um tempo que ela veio umas 2 vezes, eu acho, umas 2 ou 3 vezes na igreja. E o bispo Renato Martins também, eu conheci ele também, que eu ligava também para lá, que eu me interessava, eu perguntava, eu interagia muito, que eu amo, gente, a palavra de Deus. E ali, aquilo, entendeu? Eu gostava de aprender, né, o Evangelho da Graça, que hoje eu sei que é o Evangelho da Graça, né? Então, eu via a diferença do que eu aprendia lá na igreja adventista. Então, eu aprendi o Evangelho do novo e vivo caminho, do novo pacto, o pacto eterno. Então, ali, uma vez até eu conheci o bispo Renato Martins, assim, eu ligava para ele, né, e tudo, às vezes ele pedia para mim fazer oração, né, pelo telefone, e saía lá na rádio, eu gravava, eu tinha tudo gravado nas fitinhas, né, aí eu orava, e ele me chamava de princesa, né, hoje eu vou falar com a princesa, não sei o que, hoje eu ligava para a princesa que vai orar, tudo, aí ele ligava, eu falava, né, pelo telefone, era tudo pelo telefone, e eu aproveitava, corria, gravava na fitinha, né, assim, gravava. Então, porque eu era da rádio, né? Então eu tinha um rádio sempre, eu botava a fitinha, na hora que ele ligava, falava comigo, eu gravava. Então, aí um dia ele me convidou para mim ir numa igreja que ele ia abrir em Nilópolis. Aí ele me convidou, né, para ir na inauguração, o bispo Renato Martins. Então eu peguei, né, fiquei feliz naqueles dias, eu comecei a me preparar, comprei uns playbacks, né, foi o playback até da Rose Nascimento, e comecei ali a ensaiar, né, para poder estar louvando lá na igreja dele. E aí no dia eu fui, né, fui toda feliz lá na inauguração. Eu lembro que cheguei lá e tudo, tinha um que eu já conhecia pelo rádio também, que era um secretário, né, um diácono dele, né, acho que me fala, a memória é Paulo, alguma coisa assim. Não me lembro direito, eu acho que era Paulo. Então aí ali cheguei, fui bem recebida, né, como todos os outros que conhecia também ele pelo rádio, tudo e por ali, muito bem. Começou o culto. Aí quando começou, aí esse diácono, tudo, ele veio, até pegou o playback, né, para levar lá para frente, já me perguntou, né, se eu ia louvar, eu falei que ia, aí ele pegou o playback e levou lá para frente, tá. Na hora que me chamou, irmãos,
Aí me chamou, né, a princesa, né, eu não sei o que, ele falou, deu a deixa lá, né, porque ele conhecia todos pelo rádio, então alguns eram conhecidos assim pelos pseudônimos, né, pelo modo que ele tratava. Aí disse, a princesa está aqui hoje, não sei o que, vou convidar. Aí me chamou, eu fui lá na frente, cheguei e tudo. Aí, irmãos, eu peguei o microfone, aí né, cumprimentei, claro, eu cumprimentei. Eu já estava até na igreja do Evangelho Quadrangular, mas não me apresentei como integrante, né, do Evangelho Quadrangular. Me apresentei da forma que ele me conhecia, né, a princesa que eu via ele, né, que acompanhava, que interagiu. Eu tinha um caderno, acho que eu tenho até hoje guardado, caderno de todos os esboços, né, eu amava mesmo aquelas pregações, então aquele esboço, tinha um caderno de esboço de pregação, tanto da Fátima Medeiros como do Bispo Renato Martins. Aí ele me chamaram e tudo, eu me apresentei, falei, né, tudo lá. Aí o diácono pegou e falou, me perguntando qual era a faixa, né, do CD que eu ia louvar. Aí eu peguei e fiz assim, ó, nenhuma no microfone. Ele, claro, nem ele, ninguém entendeu, né, nenhuma. Aí eu peguei, eu só virei assim, irmãos, por isso eu vou falando passo a passo como é o mover de Deus na minha vida. Porque eu ensaiei a semana inteira para louvar. Mas na hora que ele me perguntou qual é a faixa do CD, eu disse, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Eu abri a boca e disse assim, irmãos, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor, irmãos, que excede todo entendimento, é tal amor, esse grande amor, que nós não alcançamos, mas nós recebemos. Esse amor que excede todo entendimento não usurpou de ser igual a Deus. E comecei a louvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus, paixão do mundo. Não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aleluia. E Deus maravilhoso lhe deu um nome, né? Como está lá em Isaías 9, Consolador, Conselheiro, o Príncipe da Paz. Irmãos, mas o que eu quero dizer é que eu cantei esse louvor e começou, que estava ali um órgão, tinha um órgão grande assim do lado, ele começou a tocar, que parecia que a gente tinha ensaiado, irmãos. Um órgão ali começou a tocar. Foi a coisa mais linda que fiquei gravado na minha vida. Entendeu? Foi muito lindo, muito lindo. Então, eu tive muitos momentos lindos na presença de Deus. Então, tocou assim, muito lindo. E ali, quando terminou o louvor, ficou assim um minutinho de silêncio, sabe? De silêncio, de choro, assim, na igreja. Foi a coisa mais linda. Muito bem. Então, irmãos, voltando para os cultos, né? Então eu tinha muito, então eu comecei também a ver
nas pregações ali do pastor Luciano, né? Pastor Luciano Aurélio, né? De Oliveira, que é o pastor, né? Presidente dessa igreja do Evangelho Quadrangular, do qual eu frequento até hoje. Então, ali eu via também algumas coisas, não tanto assim como eu aprendia, né? Com a Fátima Medeiros e com o bispo Renato Martins, principalmente com o bispo Renato Martins. Mas tinha, né, coisas que eram da graça, diferente da adventista, né? Então, aquilo ali foi me cativando. A oportunidade que estavam me dando ali do nada, sem eu ser ali, né, uma integrante mesmo da igreja, que eu fui, no caso, batizar ali na doutrina deles, uns 3 anos depois. Mas ali eu já estava fazendo ali um trabalho, né? Trabalho do qual eu sou muito grata ao pastor Luciano, né, que me deu esta oportunidade, porque foi uma oportunidade para mim crescer mais na graça e no conhecimento de Deus e assim desenvolver, né, esse ministério, porque não adianta você ter um ministério e você não desenvolver, né? Hoje, para mim desenvolver esse ministério, do qual a vocação, eu creio, que é dado por Deus, não é por nenhum estatuto de congregação, não é por um homem. Eu acredito em Efésios 4, versículo 11, que é dom, né? Que Deus distribuiu, Deus é que distribuiu essa essência maior, distribuiu, né, a cada um, né? Para o aperfeiçoamento da nação de Deus, né? Então, um tem o dom disso, outro tem o dom daquilo. O homem que pegou os dons e se fez que títulos, né? Tanto é, irmãos, que quem me conhece sabe, eu não gosto de negócio de título. Não gosto, entendeu? Tive alguns títulos por alguns tempos na igreja do Evangelho Quadrangular, mas chegou um tempo que eu escrevi uma carta dele para o pastor, eu não sou isso, eu sou liderado, eu não, entendeu? Já tem muitos líderes, eu sou liderada. Então eu não gosto, né? Tem gente que gosta, né? Não, que eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou adoradora. Eu sou adoradora e tenho orgulho de ser adoradora, né? Sou simplesmente Silva, igual o nome do meu livro, né? Simplesmente Silva. Então, eu comecei assim a gostar da caminhada, e as coisas foram acontecendo assim, irmãos, de uma forma que cada vez que às vezes eu pensava, ficava tentando, às vezes me esfriava um pouco assim, será que é o lugar, será que eu sempre tinha alguma coisa que me incentivava a eu ficar, né? Até já vou pular assim um momento, né? Tem muita coisa para ainda botar no meio e assim, mas eu vou pular para um momento de algum tempo depois que no caso, né, assim, pedi algumas coisas para Deus, né? Eu pedi do qual eu tinha, não é o caso aqui, mas eu vou mencionar só para poder estar entendendo. Eu tinha um relacionamento assim, muito ruim, muito de escravidão mesmo, de pessoas que, entendeu, tinha ciúmes de mim, até por atender um telefone, eu não saía de casa, eu era uma pessoa presa, uma pessoa que andava, que me crucificava viva, entendeu? Eu não tinha paz, a ponto de eu, às vezes, irmãos, eu falar assim, a minha felicidade vai ser o dia que eu morrer, porque depois que a gente morre, né, fica livre. Então, eu pensei assim, irmãos, pensava assim de tanta coisa ruins que eu passava, não é o caso aqui, eu só estou falando para poder estar falando o que aconteceu. E eu pedi a Deus, será que eu vou ser feliz ainda antes de eu morrer? Será que eu vou ser feliz? E aí Deus fez um mover na minha vida, né? Fez um mover na minha vida do qual, né, muita gente não, de repente não entendeu, mas as coisas de Deus a gente não entende, irmãos. As coisas de Deus a gente não entende. Então, do nada, assim, né, caiu, assim, um amor na minha vida.
uma pessoa, né, que assim foi amor à primeira vista, de lá de cá, né, de mim para ele, de ele para mim, em tudo. Então ali eu consegui, né, me separar. Mas antes de eu me separar, o problema era tanto que eu lembro que começou umas amigas minhas vir para mim poder ir para a igreja, elas vinham na minha casa, a Eleonor e a Sônia, elas vinham na minha casa, às vezes vinham ensaiar, e às vezes, né, então elas passavam por constrangimento, porque ele não gostava de ninguém, né, que conversava assim comigo, ele tinha ciúme até de irmãos, né? Ele tinha ciúme de cachorro, eu não podia fazer um carinho no cachorro, não podia cantar uma música, alguma coisa que falasse de amor, que é uma tragédia. Então ali, às vezes, quando elas insistiam, elas foram também um anjo na minha vida, a Sônia e a Leonor, aí às vezes me pegavam para poder ir para a igreja, mais a Sônia até. Aí ele levava, eu ia junto, a gente ia para a igreja, muitas das vezes aí eu ia com a minha filha, mas ele ia atrás, né? Eu insistia, né? Eu peitava e ele comecei a peitar para poder ir para a igreja. E ele insistia andando atrás de mim, e ele falava que se eu insistisse em ir para a igreja, que ele ia entrar na igreja, que ele ia me rasgar dentro da igreja, né? E um dia, talvez o pastor não lembre mais, né? Mas eu vou relatar aqui o que aconteceu. Uma vez ele estava em frente à igreja, né? Ele ia de bermuda, sem camisa, e ficava assim, ó, olhando, né? E aí eu entrei na igreja e tudo, e ele ficou lá em frente à igreja. E aí o pastor chamou a atenção, que sempre às vezes estava vendo ele ali, estava vendo, chamou e me parece, não me falha a memória, irmãos, porque tem mais de 20 anos isso. Aí acho que falou com a Sônia, alguma coisa, perguntou assim, e ela contou a situação. O marido da irmã Darcy, e que acontecendo isso, assim, e ele disse assim, assado, que, né, que vai entrar, que vai rasgar ela aqui para poder ela parar com esse negócio de vir para a igreja. Aí eu lembro que o pastor me chamou lá em cima, tava começando a construir a igreja, foi assim na parte de cima que eu lembro que ele me chamou e me perguntou, né, para me confirmar a situação. E eu confirmei. Aí eu lembro que ele disse, né, ele se esqueceu com certeza, mas eu lembro que ele disse assim, ó, irmã, do portão para fora eu não posso fazer nada, né? O problema é seu e ele. Agora, do portão para dentro, se ele entrar aqui para rasgar a senhora pode ficar tranquila. Eu tenho certeza que ele não vai conseguir rasgar a senhora e eu não sei como é que ele vai sair. Mas aqui dentro, comigo aqui dentro, ele não rasga a senhora. E a senhora vai continuar vindo para a igreja. Porque eu falou lá as palavras, muito bem. Que aí depois aconteceu isso, né? E aí eu fui até falei para ele, pro Luiz, né? Eu falei para ele, tudo, ele começou a se intimidar um pouco, né? Eu falei, o pastor é assim, o pastor é advogado, e ele falou isso, assim. Ele começou a, né, ficar assim um pouco, né? Mas aí, às vezes, aí até chegou assim, parece que ano novo, alguma coisa assim. Aí eu lembro que esses dias, eu acho que era perto do ano novo, porque eu lembro que aí eu fui de noite, eles vieram me buscar, eu passei o ano novo lá assim com eles lá, né? E assim, rompeu, aí teve assim, comida, as coisas lá pra gente. Aí eu lembro que quando foi no outro dia, no dia 1º, aí eu lembro que o pastor ligou pra minha casa, né, ligou para mim, talvez ele não lembre disso, mas ele ligou, quero que você venha almoçar, vai ter o enterro dos ossos aqui, não sei o quê. Aí eu não me lembro se eu fui sozinho ou se veio uma das amigas de me pegar e tudo, eu sei que eu fui também, e tudo, e assim começou, irmão, assim uma caminhada, né, na igreja. Então, por hoje, por esse vídeo, eu vou parar aqui, mas com gostinho de quero mais. Vocês não deixem de ver o próximo vídeo que vai estar falando, dando continuidade a essa caminhada da irmã Darcy Marie na Igreja do Evangelho Quadrangular.